Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o diretor do Instituto Ampla Pesquisa, Agliberto Júnior. Qual o peso de pesquisas eleitorais em disputas políticas? Como é feita a avaliação de uma gestão pública? Vamos falar sobre tipos e metodologias de pesquisa. Ainda a atuação dos institutos de pesquisa para além da disputa pelo voto. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Agliberto Ribeiro Mendes Júnior é graduado em Comunicação Social. O convidado é pós-graduado em Inteligência de Mercado e Gerência Executiva de Marketing. Agliberto Júnior é analista comportamental e mestrando em Ciências Empresariais. O entrevistado atua em pesquisa de mercado e opinião pública há mais de 20 anos. Agliberto Júnior é proprietário do Instituto Ampla Pesquisa. E é com Agliberto Júnior que converso no programa de hoje. Tudo bem com o senhor? Muito bem-vindo ao programa Política. Obrigado pelo convite aceito. Olá, vamos bater um papo aí sobre esse universo das pesquisas. Exatamente. A gente conversando aqui antes do início do programa, Agliberto, a gente falava como os institutos, eles são movimentados independentemente do ano. Eu costumo dizer anos ímpares, né, que são os anos em tese menos movimentados do ponto de vista político, e nos anos pares é quando o Instituto tem mais visibilidade, né? Mas, de maneira geral, como que se dá a rotina de um Instituto Ampla, inclusive com a estrutura do seu? Na realidade, geralmente, quando se pensa em pesquisa, geralmente a população liga muito ao período eleitoral. Isso. Mas as pesquisas, né, o trabalho de um instituto, ele vai muito além das pesquisas eleitorais. Né? Na realidade, hoje, as grandes empresas, as grandes marcas, hoje, elas não estão acertando aí por acaso. Elas acertam porque elas se movimentam através de pesquisa. Né? Nós, do Instituto Ampla, principalmente, nós temos assim, um braço muito forte, uma expertise muito grande também em pesquisa de mercado. Né? Então, a gente trabalha com testes de produto, avaliação de demanda, a gente trabalha com avaliação de rebrand de marca. Então, na realidade, eu costumo brincar com algumas pessoas de dizer que o período eleitoral é apenas um a mais do Instituto, né? Porque existe realmente um universo e um leque muito grande que envolve mercado. Entendi. Agliberto, quando você descreve a atuação diversificada de um instituto de pesquisa, ora fala em mercado, ora fala em disputa eleitoral, me vem à cabeça aquela ideia, não sei se já está antiquada, de que o marketing trabalha um candidato como se fosse um produto para colocar ali na gôndola do supermercado. Esse estereótipo, de alguma forma, de uma imagem ruim desse candidato, se mantém ou esse conceito mudou? Na realidade, existe uma frase que eu gosto muito do professor Deming, que ele diz que uma pessoa sem dados é apenas uma pessoa com uma opinião qualquer. Na realidade, hoje a gente sabe que a gente vive um momento nas redes sociais onde o cancelamento ele é algo que a gente está conversando aqui agora, e uma frase que a gente possa falar, a gente pode ali literalmente ser cancelado pela internet, né? Eu estava vindo para cá e eu estava escutando no jornal um vereador do Paraná, né, que infelizmente ontem fez uma fala sobre o nordestino, dizendo que o nordestino não gostava muito de trabalhar. Isso já repercutiu de uma forma muito negativa. Da mesma forma é o político, né? Então, hoje o Instituto ele é um aliado muito das empresas de estratégia e de comunicação, porque nós vamos literalmente buscar na população como é que a gente deve comunicar esse político, né? Então, assim, ainda assim, não é que ele vai ser um produto, mas a gente sabe que hoje, por conta de toda a modernização que nós temos hoje, a gente tem que utilizar hoje de ferramentas estratégicas para poder se comunicar melhor com esse eleitor. Entendi. Ainda sobre esse paralelo, geralmente o mercado
vai buscar uma demanda, uma tipificação de produto para que a indústria forneça aquele produto. Na eleição, isso é possível acontecer? A pesquisa vai lá, capta a demanda da população e depois perfila um candidato mais ou menos dentro daquele quadrante? Pode haver esse paralelo, Kleber? Sim, uma das grandes expertises do Instituto, ele vai além, eu vi no enunciado, né, que vai além da intenção de voto. Sim. Hoje existe um produto do Instituto que ele é o diagnóstico político e avaliação de imagem. Então, para você ter uma ideia, é um trabalho no qual a gente vai fazer uma junção de duas metodologias, tanto quantitativa como qualitativa. A quantitativa, ela vai com a nossa equipe de campo literalmente levantar dados daquele município, levantar as necessidades, entender como é que está a cabeça desse eleitor, e aí junto com a pesquisa qualitativa a gente pode literalmente pegar um perfil, desenhar a persona de um candidato ideal e ali a gente começar um trabalho ali de criando a imagem daquele candidato até chegar o período das eleições. Bacana. Então vamos dividir para ficar mais organizada a nossa conversa em dois momentos. Vamos falar primeiro de pesquisa eleitoral propriamente, focando ali na disputa do voto, e depois a gente conversa sobre a pesquisa de mercado, até para poder ficar mais didático, mais pedagógico essa questão. Começando aqui pela pesquisa eleitoral, o senhor falou rapidamente de dois tipos, né? A quantitativa e a qualitativa. A quantitativa é aquela em que se busca ali a estratificação do perfil, renda, escolaridade, idade. Explique melhor essa parte aí, por favor. Existem duas principais metodologias de pesquisa, né? Tipos de pesquisa são várias, mas metodologias existem basicamente duas. Nós temos a metodologia quantitativa, que é essa que teoricamente, quando a gente pensa em período eleitoral, a gente pensa logo no entrevistador, né? Antigamente tinha aquela prancheta, hoje não, as pesquisas são todas coletadas via tablet. A quantitativa ela tem o objetivo de nós entregarmos números, né, e porcentagens. Através da quantitativa é que a gente vai estratificar o município, por exemplo. Então nós vamos entrevistar uma quantidade específica de pessoas por gênero, por idade, por escolaridade, para que a gente possa realmente ter uma amostra daquele município. Então nós vamos ter um questionário estruturado e nós temos uma equipe de campo que vai lá coletar essas pesquisas. Já a pesquisa qualitativa, se eu for falar de uma forma mais didática, ela é a principal metodologia hoje é o grupo focal. É como se fosse um bate-papo que nós estamos fazendo aqui. Existe um tipo de pesquisa qualitativa que nós chamamos de entrevista em profundidade, que é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos batendo um papo aqui, onde nós estamos aqui tirando informações em cima de um roteiro, né? E tem o grupo focal que a gente convida lá um grupo de pessoas para se reunir numa sala onde a gente também vai bater um papo lá através de um moderador. Certo. E como que esse resultado chega lá na mesa do estrategista para ele tocar a campanha eleitoral? A pesquisa quantitativa, né? Ele vai receber um relatório ali, literalmente, que vai ter todos os resultados, né? Através de porcentagens, né? E de números lá em cima de cada questionário. E já a pesquisa qualitativa, ele recebe literalmente como se fosse a qualitativa é um gerador de insights. Sim. É como se fosse, ele recebe um relatório como se fosse, é um relatório dissertativo, né? Então a quantitativa ele vai ter números e o qualitativo ele vai ter literalmente insights e conteúdo, né? Vai ser uma dissertação que vai ser entregue para ele. Por exemplo, um candidato ele pode ter ali empiricamente uma ideia de onde ele é melhor no discurso, na proposta, e ali no grupo focal, como você chama, pode identificar outra coisa, né? Sem dúvida. O grupo focal, na realidade, se a gente fosse falar da sequência ideal de qualquer pesquisa, tanto pesquisa eleitoral como pesquisa de mercado, o mundo ideal seria o quê? O que é que a ciência diz? Que seria muito interessante nós iniciarmos com a pesquisa qualitativa, no qual nós vamos estar gerando ali insights, conteúdos e gerando hipóteses, e a gente vai validar essas hipóteses, esse conteúdo através da pesquisa quantitativa, né? Então, assim, como você falou, às vezes o candidato acha que o melhor discurso dele seria esse, mas aí você vai lá através da pesquisa e a gente identifica que, na realidade, é outro caminho que ele deve seguir.
Entendi. Então é sempre nessa sequência, antes a qualitativa e depois a quantitativa, vai em campo depois? Não seria o contrário não, né? Na realidade eu costumo dizer assim, que o mundo ideal seria nós começarmos com a quali e nós validarmos com a quanti. Por quê? Existe uma diferença também muito importante, que a quantitativa, ela existe uma significância estatística. A pesquisa qualitativa não existe significância estatística. Então, o que é que vai acontecer? Quando você escuta as pessoas falando de margem de erro, nível de confiança, isso está atrelado a pesquisas quantitativas. Isso. Então, quando a gente gera algum insight, alguma hipótese numa pesquisa qualitativa, a gente não pode sair daquele grupo focal como sendo uma verdade absoluta. Então, a gente utiliza depois de uma metodologia quantitativa, no qual nós vamos entrevistar um volume maior de pessoas para validar aquela informação que foi coletada na pesquisa qualitativa. Entendi. Os institutos, eles pegam ali, geralmente recorrem a dois tipos básicos de fontes, né? Da Justiça Eleitoral, lá o perfil do eleitor, digamos, Sim. E o perfil do público em geral, geralmente do censo do IBGE. Sim. Esse último censo que saiu agora, mudou algo na geografia do voto aqui no estado do Ceará, por exemplo, Agriberto? Quando nós vamos fazer uma pesquisa, eu costumo dizer que, independente do cliente nos contratar para uma pesquisa registrada ou não, nós do Instituto Amplo, nós trabalhamos todas as nossas pesquisas como se fosse uma pesquisa registrada. Entendi. E que sentido? Ontem eu estava exatamente conversando com um deputado, eu estava lá com o filho dele não tinha tanta essa experiência em pesquisa, e eu fui explicar literalmente, pedagogicamente, o beabá todo, como é que funciona a pesquisa. Quando o entrevistador vai para o município, vamos dar um exemplo, nós vamos fazer uma pesquisa com 400 eleitores no município. O entrevistador, ele não vai chegar simplesmente no município e vai entrevistar qualquer pessoa. Os primeiros 400, né? Existe uma metodologia por trás que a gente vai fazer o quê? Nós vamos buscar dados secundários. O Instituto hoje, ele coleta dados primários, mas para a gente coletar esse dado primário, a gente saber quem nós devemos entrevistar no município, nós vamos pegar dados secundários. E esses dados secundários nós vamos identificar através do TSE e através do IBGE, que vai nos dar os extratos da população, de gênero, idade, escolaridade e renda familiar. Então, o entrevistador, quando ele chega em um município para, por exemplo, abordar 400 pessoas, ele já sabe o perfil. Vou entrevistar tantas pessoas com esse gênero, essa idade, essa renda. Exatamente. É mais ou menos por aí, né? Existe uma amostra. Né? Existe um exemplo bem pedagógico para a gente entender sobre a amostragem. Muitas pessoas falam assim: Agliberto, como é que 2.500 pessoas representam o Brasil numa pesquisa eleitoral? Quando a gente vai fazer um exame de sangue, a gente vai coletar alguns tubinhos de sangue. Ninguém vai precisar tirar o sangue todo do nosso corpo. Isso. Só que aquele tubo de sangue que você está coletando, ele representa exatamente como é que está a qualidade do seu sangue ali naquele momento. Da mesma forma é a amostra. Nós precisamos buscar esses dados secundários do perfil do eleitor para que a gente possa entrevistar, a gente extrair dentro daquele município pessoas que, ao agrupar essas 400 pessoas, por exemplo, ela vai dar uma representatividade do município como um todo. Entendi. Eu já ouvi e li sobre outra imagem, para além dessa do exame, que é da panela de sopa, né? Você não precisa tomar o panelão de sopa para saber se ele está bom ou não, né? Se a sopa está boa ou não. Exatamente. É que nem a questão, eu escutei de um aluno dizer assim: professor, é que nem o pão, né? Se eu tirar um pedaço do pão ali, se a gente for examinar exatamente o que está ali dos ingredientes, o que tem naquele pedaço é o mesmo que vai ter no pão como um todo. Então, exatamente essa é a amostra. É aí onde ainda tem outro detalhe também. Não é somente os dados demográficos do eleitor e do município, mas nós também vamos olhar também como é que é a distribuição entre sede e localidade de cada município. No caso de Fortaleza, seriam os bairros aqui que compõem a capital. Agriberto, eleição elege candidato? Na realidade, assim, uma pesquisa hoje, na realidade esse foi um dos primeiros temas da minha formação em comunicação social, que eu falo sobre a influência da pesquisa, né, no período eleitoral. Eu costumo dizer que ele é muito voltado com aquela questão do efeito manada. Né? A população vai, muitas das vezes, né, principalmente a população, talvez aquela menos informada, vai muito pelo que o povo está dizendo. Né? Eu vou votar em quem vai ganhar. A história, né, do voto útil. Então, a questão do voto útil. Então, assim, o efeito manada, ainda pode se utilizar muito. Mas hoje, a gente percebe nos últimos anos
que realmente isso deu uma diminuída, deu uma esfriada até por conta das fontes de busca que nós temos hoje de maior acesso à população. E a reputação, né? Não vou falar nem de repercussão, mas a reputação dos institutos, porque em toda disputa eleitoral acontecem os causos, né? De pesquisa que erra muito, de pesquisa, às vezes, dependendo, obviamente, da situação, às vezes uma pesquisa que fica ali sob suspeita nos bastidores. Como é que vocês, no caso, você de um instituto sólido como um instituto Ampla, vê esses pontos de desgaste da própria atividade que você lidera, o Agliberto? A cada eleição que passa, a gente se surpreende ainda mais com essa quantidade de erros, né, que a gente vem identificando aí, principalmente dos grandes institutos, podemos dizer, os players do mercado, né? Na realidade, o que a gente tenta como instituto, na realidade, fazer é tentar conscientizar o máximo possível a população. Eu costumo dizer que antes de nós criticarmos e generalizarmos, dizer que todos os institutos erram, eu acho que a gente precisa realmente olhar o início do processo de uma pesquisa eleitoral. Por exemplo, pouca gente sabe, mas você, eleitor, você pode sim consultar. Quando um veículo de comunicação informa o resultado de uma pesquisa, ele sempre vai entregar lá um código, que é aquele código de registro da pesquisa. Então, eu acredito que a população ele tem esse acesso. Você vai entrar dentro do site do TSE, você vai colocar aquele código e lá você vai ter acesso lá ao plano amostral que foi gerado, você vai ter lá o acesso até a nota fiscal, quem foi o contratante. Então, assim, existem formas da gente tentar verificar de fato se aquele instituto ele tem realmente uma credibilidade. Infelizmente, existe uma falha muito grande no processo, porque eu sou um defensor que eu acredito que um instituto para registrar uma pesquisa deveria se criar alguns critérios um pouco mais rígidos, como o tempo de um CNPJ, como os profissionais que estão envolvidos, que estão assinando essa pesquisa, né? Porque hoje, qualquer instituto hoje, se você abrir um CNPJ hoje, você pode registrar uma pesquisa amanhã, né? Então, assim, a dica que eu dou para a população, tente entender quem é que está entregando esse dado, né? Veja se realmente é um instituto que possa passar confiança naquele dado que está entregando. Perfeito, Agliberto. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Antes, gostaria que você deixasse os seus contatos de internet para quem está nos acompanhando e quiser saber mais sobre o Instituto Ampla. Pronto. Quem quiser conhecer um pouco mais do Instituto, né, nós estamos aí em todas as redes sociais, @amplapesquisa, né, e nós temos também o meu, que é Agliberto Júnior lá. Então, a gente constantemente está alimentando com conteúdo, né, a gente tenta fazer essa comunicação com a população exatamente com esse objetivo, de nós podermos, de fato, democratizar a informação, né, fazer como a população se informar mais sobre pesquisa. Legal, pois daqui a pouco, portanto, a gente volta aqui com mais bate-papo com Agliberto Júnior, que é sócio-diretor, proprietário, né, na prática, do Instituto Ampla Pesquisa, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo Agliberto Júnior, que é proprietário do Instituto Ampla Pesquisa, aqui conosco, nos ajudando a entender esse universo que é fascinante, né? Para o leigo, o mesmo profissional, a gente percebe o entusiasmo, a ciência ali por trás de um instituto de pesquisa, inclusive para avaliar gestão pública, que hoje é, às vezes, pedra no sapato de muitos governantes, né, Agliberto? Exatamente. Eu acredito que o sucesso de um político, acho que vai muito além de você buscar um instituto pensando em saber em quem o povo vai votar. Né? Na realidade, esse é o grande defeito de muitos gestores que nós temos, é utilizar a pesquisa apenas quando nós estamos faltando ali 6 meses para as eleições, aí começa a intensificar, começa a fazer ali algumas perguntas ali sobre em quem a pessoa vai votar. E hoje o Instituto, a gente trabalha hoje muito com avaliação de gestão,
né? Então a gente consegue avaliar realmente não somente o desempenho do gestor, né, do prefeito no caso, como nós conseguimos avaliar as secretarias, nós conseguimos ir a campo e buscar exatamente qual é o principal problema do município, nós conseguimos identificar qual é a área no qual a população identifica que aquele gestor está trabalhando mais. Sim. A gente consegue avaliar qual é o melhor meio de como se comunicar. Isso com dados numéricos. Isso com dados numéricos, né? A gente fazendo a mesma abordagem do que se trabalha numa pesquisa de intenção de votos, a gente vai trabalhar num questionário que é o diagnóstico, né? Um questionário um pouco mais robusto, né? Enquanto nós temos ali uma pesquisa de intenção de voto, nós temos ali um questionário em torno mais ou menos ali de 5, 6 minutos de aplicação, 10 no máximo. O diagnóstico ele pode chegar até ali você aplicar um questionário em torno de 20 a 30 minutos, né, com a população, porque você vai buscar tudo. Você vai entender como é que está o ânimo, né, como é que está a expectativa deles para daqui a um ano. Então assim, você consegue literalmente, você consegue literalmente entregar, né, dados para que aquele gestor possa olhar junto com a equipe técnica dele e melhorar nos pontos de melhoria, né, e continuar realmente entregando resultados para a população. Agora, há secretarias gigantescas, problemáticas, que todo dia alguém de lá está na mídia justificando algumas coisas que não deveriam estar acontecendo, e você tem aquelas secretarias menores, discretas, às vezes é a agenda positiva do governo ali e tal, sim, mais simbólico, né? Esse tipo de variável, uma pesquisa que avalia a gestão, consegue identificar para dar esse chamado desconto entre uma secretaria gigantesca e uma menor? É a questão do peso, né? Do peso, isso. Qual é o peso que nós vamos entregar? Na realidade, assim, eu sempre gosto de ser muito parceiro dos meus clientes. Existem algumas secretarias que, de fato, não tem como eu chegar e acessar a população e aquela população ela ter ali realmente informações para aquela secretaria. Quando a gente faz muita avaliação de algumas secretarias e algumas áreas, são aquelas áreas no qual a gente sabe que a população ela tem um acesso direto. Entendi. Então, por exemplo, nós temos ali a Secretaria de Educação, nós temos ali segurança, geração de emprego, saúde, questão, né, de urbanismo, esporte, cultura. Então, são essas secretarias no qual são utilizadas diariamente pela população. Que tem uma representatividade na cabeça da população. Na cabeça da população em si, né? Então, vamos supor, de 25 secretarias, há uma linha de corte ali para pegar as 10 maiores, por exemplo. É mais ou menos isso? São as principais. São as principais. Né? São aquelas, literalmente, que são os serviços básicos que são ofertados à população. Né? São aqueles serviços, vamos supor, aquele trabalhador que ele vai pegar um ônibus, ele vai entender como é que está essa questão do trânsito, ele vai ali para uma praça com o filho no final da tarde, ele vai entender como é que está a questão daquela praça, ele vai precisar de um acesso à saúde, ele vai entender como é que está essa questão da saúde. Então, são essas áreas no qual a gente sabe que ele detém informação para que ele possa realmente entregar ali na hora que a gente está aplicando um questionário. Entendi. Ô Agliberto, há a avaliação de gestão propriamente e a avaliação do gestor, que geralmente nem bate ali o número, né? Vamos supor, o governo vai bem, o governante vai mal, ou vice-versa. Por que há esse descompasso? E outra pergunta, essa avaliação distinta, né, de se avaliar a gestão e também o gestor, é algo recente ou sempre existiu? Na realidade, é algo que sempre existiu. Mas com pouca visibilidade, né? No entanto, é algo, hoje, quando você fala no diagnóstico político, eu vou falar um número aqui que parece ser assustador, mas a cada 10 políticos que a gente chegar, políticos de carreira, né, aquelas pessoas que não estão no seu primeiro mandato, mas já estão em vários mandatos, quando eles vão até o Instituto, eles entram ali com o pensamento de fazer uma pesquisa de intenção de votos. Quando a gente começa a mostrar o que a gente pode fazer, eles ficam impressionados, porque primeiro eles acham assim, será que a população vai parar para responder um questionário nessa magnitude? Né? E aí eu sempre brinco com ele, eu tinha um professor na universidade que ele dizia o seguinte, em vez de fazer um suco de limão, vamos fazer logo uma limonada. Né? É tão complicado a gente ir a campo, né? Então é isso que eu tento passar para todas as pessoas que entram lá no escritório. Eu disse, olha pessoal, já é tão complicado a gente ir a campo, vamos fazer o seguinte, não vamos a campo simplesmente, a gente vai chegar numa localidade tão distante para poder você perguntar em quem a pessoa vai votar.
Então, no diagnóstico político, a gente avalia, para você ter uma ideia, desde a gestão federal, estadual e municipal, né? Então, nós fizemos agora, quando completou 100 dias, né, da gestão, tanto presidencial como do governo, nós realizamos aí vários estudos, né, em alguns municípios específicos e também aqui no estado do Ceará e em outros estados também, para poder avaliar como foram os 100 primeiros dias, né, tanto do presidente Lula como também, no caso aqui do Ceará, do governador Elmano. Então, vai muito além da intenção de voto. E algo interessante que está embutido no que você acaba de falar, Agriberto, é o fato de que, por exemplo, há o governo federal, o estadual e a prefeitura, de forma que o eleitor nem sempre ele vincula corretamente as atribuições daquele ente, né? Por Sim. exemplo, ele pode achar que a educação naquele distrito é da prefeitura, quando pode ser do Estado. Um equipamento pode ser do Estado e ele está culpando a prefeitura. Então, há também, às vezes, nem sempre essa vinculação direta, né, entre a responsabilidade do governo, da estrutura, e aquele serviço que está sendo entregue, né? Exatamente. Nós temos um exemplo agora recente, né? Começou aquela discussão das obras ali da beira-mar, questão do aquário, da ponte, né? E nós realizamos um estudo interno nosso mesmo, assim, temos alguns estudos que nós realizamos para poder a gente entender um pouco como é que está esse sentimento da população. E uma das coisas que nós testamos foi exatamente isso. Na cabeça do eleitor, de quem é essa responsabilidade, né? Porque ficava o prefeito falando que era do governo, o governo dizia que era do prefeito, o prefeito depois dizendo que ia assumir uma coisa que não era de responsabilidade dele. E muitas das vezes a gente vê muito isso, sabe aonde, em qual área? Na área da segurança. A área da segurança é uma área que existe uma confusão muito grande na cabeça do eleitor. De fato, quem é a responsabilidade da segurança? A gente sabe que existe, né, o peso lá municipal, existe o peso do governo do estado, mas existe sim muitas áreas que eu acho que o gestor e a comunicação desses gestores, eles precisam estar atentos para entender, porque muitas das vezes o gestor nem tem tanta culpa ali daquele problema, mas a população em si, ela não consegue distinguir de quem é a responsabilidade. Entendi. Agora, estamos falando já nesse gancho aí, aqui da cidade de Fortaleza, quando a gente fala de maneira geral da avaliação de gestão, estamos falando, Agriberto, apenas de prefeituras grandes, complexas, etc., ou esse formato de avaliação de gestor serve para o município polo e também para o município pequeno, de menor porte? Na realidade, ele serve para todos os municípios, mais de 5.000 municípios espalhados brasileiros. Questão só de escala e ajustada. O que vai acontecer é que a gente vai, literalmente, dependendo de cada município, né, a gente vai ver ali qual é a amostra mais adequada. Né? Em alguns municípios, a gente vai, por exemplo, em relação à pesquisa qualitativa, hoje nós temos no Instituto aqui toda uma estrutura de estudos qualitativos que nós temos hoje, que nós chamamos de sala de espelho. Né? Então, por exemplo, existem municípios que, por que nós não vamos realizar uma pesquisa qualitativa? Porque vai chegar o ponto que nós não temos ali um local para poder a gente realizar. Quando a gente não está realizando aqui dentro da nossa estrutura, como é que nós realizamos uma pesquisa qualitativa dessa avaliação de imagem e diagnóstico? Geralmente a gente loca um hotel dentro do município e a gente cria uma estrutura mínima ali para poder a gente receber aquelas pessoas para poder fazer a pesquisa qualitativa. Então, todos os mais de 5.000 municípios brasileiros, todos podem sim e devem trabalhar através de pesquisa, né? Trabalhar através de dados e tomar decisões através de dados. E isso, na cabeça do prefeito ou do governador, etc., isso é mais visto como um gasto ali da gestão, como investimento? Como é que está, assim, em termos de orçamento, Agriberto? Na realidade, eu gosto sempre de deixar claro, pesquisa ela não é um custo, pesquisa é um investimento. Né? Agora, o que vai fazer distinguir isso de um custo para um investimento é o que vai se fazer através dessa informação. O que é hoje o nosso grande diferencial do Instituto? Hoje nós trabalhamos muito com a consultoria do dado. Então, a gente não somente entrega um relatório para você, mas a gente literalmente, nós vamos a campo, primeiramente, nós vamos pensar um questionário para você, nós vamos pensar a melhor metodologia, nós vamos treinar a equipe, nós vamos coletar esse dado, nós vamos analisar esse dado e o que é que nós realizamos lá no Instituto? Nós pegamos o dado que nós coletamos
e nós damos aquela consultoria do dado que foi coletado. Por que é que nós resolvemos fazer isso? Para poder exatamente os gestores não engavetarem os resultados de pesquisa. Entendi. Porque se você faz um investimento, pesquisa não é algo tão barato. E aí se você não consegue fazer com que aquele dado ele vá de alguma forma lhe trazer algum benefício, né, nem que seja para uma tomada de decisão, aí sim ele vai achar que isso é um custo. Mas quando o dado ele é trabalhado e ele consegue extrair informações ali para tomar decisões estratégicas, eles vão entender que assim, ali é um investimento que deve ser continuamente realizado. Agora aí, Agliberto, vai da cabeça do gestor, porque, por Exatamente. exemplo, se ele se decepcionar com determinada área do governo, ele provavelmente a tendência no primeiro momento seria ele meio que engavetar mesmo, né? Ou que seria o trabalho mais assim de se esconder do problema, né? Enquanto que um gestor cabeça mais arejada, ele vai querer essa consultoria para identificar melhor o que aconteceu para chegar a esse ponto, né? Exatamente. E vale ressaltar que a pesquisa de diagnóstico ela não é uma pesquisa de acesso à população. Quem é que tem acesso a esses dados? É o nosso contratante. O que vai acontecer é o quê? Que a partir do dia 1º de janeiro de 2024, todo e qualquer resultado de pesquisa ele só pode ser divulgado se houver um registro eleitoral. Hoje, esse ano ainda, as avaliações de gestão, você pode sim, se você faz uma pesquisa lá, seguindo todos os critérios técnicos, e essa pesquisa de fato deu um resultado positivo, você pode publicizar isso. Sim. A lei permite que possa fazer isso. É lógico, o que vai dar um peso maior a essa informação é saber qual foi o instituto que coletou, quem foi a fonte dessa informação. Né? Então, assim, deixando claro, o diagnóstico político é algo que é muito mais de consumo interno, para você tomar decisões, encontrar uma rota no qual deve se tomar, do que você divulgar esse dado para a população. Daí porque muitos partidos políticos também encomendam, né, as pesquisas. Exatamente. E vale ressaltar também que, assim, eu costumo dizer que eu brinco lá que no Instituto nós somos quase como se fosse um clínico geral. Né? As pessoas chegam lá e o que é que a pesquisa é? A pesquisa é como se nós vamos passar os exames. Então, quanto antes a gente descobre, vamos supor, se a gente vai fazer uma bateria de exame, um check-up que a gente vai fazer, e a gente descobre que em vez de a gente não ter nada ali, a gente identifica ali um câncer, quanto mais cedo nós identificarmos, a probabilidade de nós sermos curados é muito maior. Então, da mesma forma, é um problema dentro de uma gestão. Existem gestores aí que nós já estamos chegando no último ano da sua gestão e eles nunca realizaram uma pesquisa de avaliação de gestão. Eles estão ali trabalhando no que nós chamamos no achismo. Né? Então, isso é muito perigoso, porque a gente pode identificar, quando se identificar o problema lá na frente, talvez não tenha mais tempo de conseguir resolver, né, uma solução. E seguindo na metáfora dos exames, às vezes o clínico geral manda o paciente para um especialista para pedir exames complementares, ou seja, às vezes uma pesquisa ela demanda outras pesquisas para identificar melhor o problema, né? Exatamente. Por isso que nós temos muitas parcerias no Instituto. Né? Então, o que é que vai acontecer? Geralmente, o que é que nós vamos fazer? Mesmo nós dando essa consultoria do dado no final, né, essa consultoria ela não vai abster daquele candidato, daquele gestor de ter ali a sua equipe de comunicação, de ter ali a sua equipe de estratégia. Né? E como você falou, vai chegar alguns momentos que a gente vai ali fazer uma pesquisa com um objetivo e quando a gente menos espera, a gente identifica outra coisa. Então, para que a gente possa solucionar esse problema, a gente vai passar, vamos dizer assim, na metáfora, outros exames para que a gente possa literalmente ter um resultado e saber qual é o caminho que deve ser trilhado. Bacana, Agliberto. Vamos encerrar esse bloco com os dados sobre as redes sociais do Instituto. Pronto, quem quiser acompanhar mais é o Instituto Ampla Pesquisa, né, em todas as redes sociais, e o meu é o Agliberto Júnior lá, a gente está praticamente diariamente atualizando a população lá sobre tipos de pesquisa, metodologias de pesquisa, a gente tenta democratizar, esse é o objetivo da gente, democratizar o dado de pesquisa. Legal, cara. A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco, portanto, mais conversa aqui, mais bate-papo com Agliberto Júnior, que é diretor, sócio, presidente, enfim, do Instituto Ampla Pesquisa aqui conosco no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo Agliberto Júnior, do Instituto Ampla Pesquisa. Agliberto, a gente explorou bastante a atuação do Instituto como um todo e, em especial, a sua experiência à frente do empreendimento do Instituto Ampla, mais na seara política, na seara pública. Agora, falando do setor privado, a gente tem ali o lançamento de produto, a testagem do produto, a demanda. Bem no início do programa você falou que os modelos meio que se equivalem, né? Só que chega um momento em que o setor privado ele toma um rumo porque é diferente a abordagem, né? Exatamente. Toda a grande empresa, ela não está posicionada no mercado em vão. Essas grandes empresas, elas não tomam nenhuma decisão que não seja amparadas por dados, né? Você tomar decisões amparadas por dados é a melhor estratégia. Não é que essa decisão não vá ter um erro, talvez vá ser a melhor, vá dar uma melhor solução. Mas a probabilidade de você acertar é muito maior quando você tem um dado do que quando você está literalmente tomando uma decisão às cegas. Entendi. Até porque no mercado geralmente muito disputado, se você não fizer uma pesquisa, não se amparar em dados, provavelmente só você não esteja fazendo isso, né? Exatamente. Você buscar hoje informação da população, você conhecer a cabeça do seu consumidor é fundamental. Na realidade, você conhecer a persona. Qual é a persona do seu cliente? Qual é o perfil do seu cliente? Qual é a classe social onde esse seu cliente está? Qual é desenhar a árvore de decisão desse cliente, né? Quando ele pensa em comprar, por exemplo, ele vai comprar ali uma garrafa de água, né? Qual é o processo mental que está ali por trás daquele processo? Né? O que é que ele pensa? Onde é que ele vai buscar essa informação? Quais são os critérios de escolha para poder escolher aquela marca? Então, tudo isso a gente consegue identificar através de pesquisa de mercado. Agora, esse modelo de pesquisa geralmente remete à ideia do supermercado, do produto, né? Da embalagem, do preço, do aspecto mais visual e também do conteúdo, claro. Mas eu digo assim, há em outros segmentos, né? Até mais robustos, essa aferição de demanda de percepção, até mesmo para bens culturais, né? Sim. Para você ter uma ideia, nós realizamos esse ano um estudo pioneiro na América Latina, foi um desafio que nós recebemos da Universidade Federal do Ceará, né, juntamente ali na figura do professor Raimundo Carvalho. Eles já realizavam há alguns anos uma pesquisa em parceria com o Instituto Maria da Penha, né? Era uma pesquisa sobre violência doméstica. Para você ter uma ideia, quando nós assumimos esse desafio, eles chegaram até nós por conta de todo o trabalho que nós fizemos na época do Covid, né? Nós fizemos a avaliação de dados secundários do Covid, nós fizemos coleta também em parceria com a Universidade de Pelotas, né? Coletando ali que era o estudo prevalência. Então, eles chegaram até nós e eles tinham um sonho. Qual era o sonho deles? Era coletar biomarcadores. Né? Quando eu escutei isso, os biomarcadores, eles são exatamente o que? Ele é sangue, ele é saliva. Então, o que é que nós realizamos agora? Esse resultado vai até ser publicamente divulgado agora, está finalizando essas análises que nós coletamos. O que é que a mulher dizia, né? O que é que a mulher respondia naquele questionário e, de fato, o que é que o corpo dela correspondia. Né? Então, nós fizemos um estudo piloto aqui no Ceará, onde nós pegamos 80 mulheres e nós coletamos sangue e saliva dela, né? Em parceria com a Universidade Federal do Ceará, né? Todo o Departamento de Medicina da Universidade Federal do Ceará, e nós utilizamos a força braçal de coleta de dados do Instituto para poder eles realizarem essa coleta. Através dos biomarcadores, nós vamos fazer probabilidades. Qual é a probabilidade daquela mulher lá na frente ela sofrer uma depressão? Qual é a probabilidade testando muito o cortisol dessa mulher? Então, assim, a pesquisa ele vai muito além do que você coletar uma intenção de voto, como a gente pensa aqui. Né? Então, assim, esse estudo foi um estudo pioneiro que vai ser replicado agora, né? Vai ser replicado agora em Brasília, né? E vai ser replicado no próximo ano aí, em uma escala muito maior em todo o território nacional. Aproveitando que você falou desse ponto e que estamos no terceiro bloco, fale um pouco mais sobre o Instituto, os seus braços de atuação, a dimensão, qual o alcance do Instituto Ampla Pesquisa hoje, Agliberto? Hoje o Instituto ele trabalha com
toda e qualquer metodologia que envolva pesquisa de mercado e opinião pública. Na realidade, nós se especializamos muito na parte de inteligência de mercado também, inteligência estratégica, né? Então, hoje, o Instituto, a gente até faz pesquisas eleitorais, né? Mas, na realidade, a nossa grande expertise mesmo é isso. Pesquisas mais robustas, pesquisas mais estratégicas. Próximo ano, né, eu vou lhe dar uma informação aqui de primeira mão, nós estamos em negociação aí, mas nós vamos lançar o nosso Top of Mind, né? Vai ser uma pesquisa que anualmente nós vamos estar fazendo, nós iremos testar 85 marcas, né, 85 categorias, né? Então vai ser um estudo que do nós mercado vamos estar, local vai ou ser inicialmente vai ser um piloto, estado, né? né? Vai ser o estado do Ceará como um todo, mas a ideia é escalonar isso aí de forma nacional, né? Então, assim, a gente trabalha também, como eu falei, né, testes de produto, a gente trabalha ali desde com a pessoa tem uma ideia de uma empresa ali e ele quer entender onde seria colocado aquele melhor negócio. Então, hoje nós conseguimos trabalhar em toda a região também, norte e nordeste, na nossa principal área de atuação, mas nós temos projetos realizados em todo o território nacional. Muito bem. E na internet, né? Eu vejo você nas redes anunciando eventos, enfim, fale sobre como é que está esse braço do Instituto dentro da internet. Eu tenho um grande desafio, existe um propósito. Acho que todo ser humano ele tem que ter um propósito na vida. Na realidade, o Instituto, quando nós começamos o Instituto a fazer 12 anos esse ano, na realidade nós iniciamos mais com um projeto de tentar literalmente trazer aqui para o Nordeste, né, trazer aqui para o Ceará, né, uma empresa que tivesse um pensamento sim de estar ali, como eu falei, gosto muito de usar essa frase, democratizar o dado. Né? Eu fico muito triste quando a gente escuta muitas das vezes as pessoas atrelando muito a erros de institutos, né? E aí replica para todos os institutos. Então, constantemente a gente realiza alguns eventos, muitos deles são gratuitos, a gente realiza ali ou na sede da gente, no nosso auditório, e nós vamos ter agora em setembro, né? Nós vamos lançar agora aí, nós lançamos acho que é 21 de setembro, se não salvo me engano, nós vamos fazer aí um evento, vai ser online, né? Um evento que nós estamos abrindo para qualquer pessoa aí, nós vamos literalmente, a expansão é nacional, Sim. nós vamos falar sobre pesquisa de mercado, vão ser 4 horas, que nós vamos falar todos os passos que envolvem uma pesquisa de mercado, né? Então, se você realmente quiser conhecer um pouco mais a fundo, é um evento que vai ter o certificado, nós vamos estar entregando um certificado para as pessoas que vão participar desse evento, e nós vamos lhe qualificar em 4 horas ali, a você entender um pouco mais sobre pesquisa, né? Metodologias, tipos e como contratar aí uma pesquisa. E como é que faz esse link, o acesso, lá nas redes, por exemplo, vai estar disponível? Nós temos com acesso disponível nas nossas redes sociais, mas nós estamos utilizando o Simpla, né? Se você quiser pesquisar lá, curso de pesquisa de mercado lá no Simpla, vai aparecer lá, né? Então você pode fazer sua inscrição, né? E você vai receber acesso aí no dia 21, nós vamos bater um papo aí, vai ser das 19 horas até as 22 horas, onde nós vamos passar em todas as fases que envolvem uma pesquisa. Desde a melhor escolha da metodologia, a concepção do questionário, a coleta de dados e as formas de análise. Agora, isso tem uma linha de corte ali para o iniciado, quem já gosta, quem já sabe um pouco, para o político, para alguém de mercado, ou isso tem acesso livre, independentemente da iniciação da pessoa? Ela pode ir lá, ela consegue acompanhar, né? Na realidade, o objetivo vai ser esse. Esse primeiro curso ele vai ser algo bem pedagógico. Ele vai ser literalmente, eu vou pegar são 22 anos trabalhando nessa área. Eu comecei com 17 anos de idade trabalhando como entrevistador, literalmente batendo de porta em porta. E eu vim passando por todas as fases, todos os processos que envolvem o Instituto. Então, na realidade, esse curso inicialmente, ele tem quem é o público em si. Na realidade, são profissionais da área do marketing, de publicidade, de comunicação, gestores públicos, assessores parlamentares e toda e qualquer pessoa que tenha a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse universo. Quando você fala aí que há mais de 20 anos atua, a gente lembra da prancheta com papel, né? E agora é outra coisa, né? Como é que está a tecnologia nos institutos, Alberto? Antigamente era a questão, eu costumava dizer que para você virar um entrevistador, você precisava basicamente de 2 coisas. Era uma prancheta e uma caneta azul. Hoje as pesquisas, né, todas as nossas pesquisas são coletadas via tablet.
né? O tablet, ele facilitou porque diminuiu muitas etapas. E hoje, através da coleta de dados, né, ali através do tablet, o entrevistador, a gente consegue auditar o dado, a gente consegue gravar as entrevistas que estão sendo realizadas, nós conseguimos puxar as coordenadas de GPS, né, onde aquele entrevistador está. E hoje também nós temos uma solução que é exclusiva do nosso instituto, que é o quê? Quando um gestor, por exemplo, nos contrata uma pesquisa eleitoral, por exemplo, a gente libera um acesso para ele. Então, ele recebe um login, uma senha, no qual, à medida que as pesquisas vão sendo realizadas, é como se fosse abrindo as urnas. Entendi. Ele tem o acesso no celular dele aqui, ele vai vendo lá os dados aumentando lá, a evolução daquela informação. Então, a tecnologia veio também para poder trazer também essas novidades. Mas sem possibilidade de, obviamente, uma pergunta retórica, de interferência naquilo que está sendo feito. Não, ele não tem nenhuma interferência, ele só vai, é que nem literalmente quando o gestor está vendo as urnas abrindo, né, ele não tem mais o que fazer ali, né, ele vai ver apenas o dado sendo alimentado. O trabalho de interferência que tem do gestor, e foi bom você fazer esse questionamento, eu costumo dizer que por mais que nós tenhamos a expertise, mas a pessoa que está nos contratando, a gente sempre gosta de fazer um trabalho a quatro mãos, né? Então, quando o gestor ou qualquer empresa chega até o nosso instituto, nós não vamos estar entregando uma receita de bolo para ele. Nós não vamos estar entregando um questionário, literalmente, que eu estou mudando apenas o município. Eu vou conversar com você, eu vou tentar entender a sua necessidade e nós vamos adaptar e customizar uma pesquisa com base na sua necessidade. Sei. Para a gente entrar aqui na reta final do programa, a cabeça do político e também do empresário, já que estamos falando de pesquisa eleitoral e também de inteligência de mercado, mudou? Como é que está o Ceará, o Brasil, nesse quesito? Já está mais profissionalizado, Agleberto? Podemos dizer que comparado a anos atrás, sim. Né? Hoje a gente percebe, por exemplo, se a gente for falar em mercado, existe uma característica muito particular da região Nordeste, que são as empresas familiares, né? É aquela empresa que começou com o avô, que passou para o pai, que passou para o filho. Começou a barriga no balcão, como se fala, e geralmente ali as tomadas de decisões sempre foram realizadas ali de forma interna. Só que essas empresas estão percebendo, né, que vai chegar um momento que o mercado está se abrindo para todos, né, e a mudança de informação que está sendo colocada na cabeça do consumidor, ele não pode mais trabalhar apenas com essa forma arcaica de se trabalhar. Então, hoje nós estamos atendendo muitas empresas familiares, né, que estão migrando aí as suas gestões, estão profissionalizando mais suas gestões, estão utilizando aí a pesquisa de mercado para tomar decisões, e da mesma forma também são os gestores, né? A política, cada dia que passa, está se tornando mais profissional nessa área realmente da parte de comunicação. E a propósito de eleição de partidos políticos, de gestores, para o ano que vem, qual é a expectativa do Instituto? Na realidade, assim, nós já estamos começando, nós já temos alguns clientes que estão se aquecendo muito já esse ano, né? Muitas pessoas entram em contato conosco e falam assim, próximo ano eu vou contratar ali uma pesquisa. Né? O conselho que eu dou a todas, independente de ser com um instituto amplo ou não, eu acredito que todo e qualquer gestor ou todo e qualquer candidato que pretende realmente se candidatar próximo ano, ele precisa buscar informações de agora. Ele tem que aproveitar ainda esse ano para poder ele entender como é que está a cabeça. É como você falou, infelizmente as pessoas só pensam muito em quem a pessoa vai votar. De fato, se eu for hoje fazer uma pergunta dessa dentro de algum município, existe muito distante, na realidade nem os candidatos existem ainda, mas a pesquisa vai muito além da intenção de voto. Se você quer se candidatar, entenda a população. Entenda os anseios da população, entenda como se comunicar essa população. Então, busque informações hoje para que você possa realmente, junto com a sua equipe de marketing, a sua comunicação, estratégia, você já possa ir se comunicando com esse eleitor e lá na frente, lá no próximo ano, você vai intensificar aí essa busca de informação. Até para poder ter tempo hábil de fazer correções, né? Vai que o diagnóstico dá diferente do que a equipe estava pensando, né? Exatamente. Então, é aquele exemplo que nós falamos do exame. Né? Se a gente identifica um problema com antecedência, a probabilidade de você ser encaminhado para um especialista, aquele especialista lhe passar um tratamento e você ficar curado é muito maior. Da mesma forma, é exatamente nas eleições do próximo ano. Não adianta você achar que você
tem possibilidade de ganhar. Você tem que entender, você tem que transformar esse achismo em probabilidades, em números. E a única forma de você transformar o achismo em probabilidade em números é você indo escutar a população. Muito bem, Agliberto Júnior, do Instituto Ampla Pesquisa. Eu fico muito satisfeito com a sua presença aqui. Apareço outras vezes, tá certo? Aqui na TV Otimista, no programa Política. As suas considerações finais, querendo, pode reforçar aí como chega a você e ao Instituto nas redes sociais. Eu primeiramente queria agradecer pela oportunidade, né, pelo espaço. É sempre bom a gente estar falando, né, sobre essa questão da política. E eu queria finalizar, a gente falou tanto de algumas metáforas aqui, eu gosto muito de dizer algo que é o seguinte: quando a gente vai buscar, quando a gente vai olhar nas escrituras, nós tínhamos Jesus. Uma vez eu cheguei num congresso e falei assim: até Jesus fazia pesquisa. Algumas pessoas olharam e ficaram assim completamente espantados, falaram assim: que blasfêmia é essa? Jesus fazia pesquisa? Falei: fazia, e eu vou provar para você. Jesus, ele sabia de todas as coisas, ele era onipresente, só que o que é que ele fazia quando ele sentava ali com os discípulos? Ele perguntava: o que é que estão falando sobre mim? Ele queria entender se de fato o recado e a mensagem dele estava sendo passada. Então, da mesma forma, eu deixo para os gestores. Por mais que você conheça o seu município, você buscar exatamente informações através do que a população, não é sobre o que você acha, sobre o que a sua família acha, sobre a sua equipe técnica acha, mas é o que a população acha. Então esse é o desafio do Instituto Ampla, buscar informações para vocês de forma estratégica para que vocês possam realmente, ao final, conseguir o objetivo de cada um de vocês, que se o gestor, no caso, é chegar na cadeira, de prefeito. Legal, exatamente isso aí. Pois, mais uma vez, muito obrigado, Agliberto. Parabéns, boa sorte aí na caminhada. Olá. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.